Olá pessoal, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo de evolução origens e vamos ver sobre a estrela luminosa. Mas antes nós vamos fazer uma revisão da nebulosa estelar, o item que vimos a semana passada. Então vamos lá. Então tá, gente, vamos fazer a revisão do item 6, a nebulosa estelar. Na criação dos corpos psíquicos, os casais de princípios inteligentes, eles se tornam luminosos e atraem outros casais. Isso por causa da lei de atração e repulsão, que sempre os mantém a uma determinada distância uns dos outros. Surgem então as nebulosas estelares, que observadas e estudadas pela astronomia, elas recebem o nome de estrelas indistintas, corpo celeste luminoso composto de hélio e outros gases nobres da tabela periódica. Então, para nós que estudamos a evolução, nebulosa estelar é um campo constituído de princípios inteligentes, luminosos, que estão criando seus corpos psíquicos, o que vai resultar na criação das almas gêmeas. Os casais de princípios inteligentes atraem outros pela lei de atração e repulsão que os mantém a uma determinada distância um dos outros, conforme se mantêm os planetas no sistema solar. O princípio da associação da nebulosa estelar é a associação, que como campo se organiza mediante a afinidade entre os casais de PI ou de princípios inteligentes, cuja condição está atrelada à formação de seus corpos psíquicos. Esses casais de princípios inteligentes, de PIs, são chamados de almas gêmeas. Então, essas almas gêmeas na nebulosa estelar se separam e caem no espaço, de modo semelhante ao de casais materialistas. Esses se unem pela sensualidade e se separam rapidamente. Nada os segura, sendo a vinculação de curta durabilidade, pois eles não têm base para afirmar mais coisas. Então, nós vimos na mecânica na nebulosa estelar, nós vimos a mecânica do primeiro campo de afinidade, a mecânica das almas gêmeas, as duas mecânicas das ligações terrenas, onde encontramos o quê? Os reflexos de nós mesmos. Então, qual que é a proposta aí? Nós vamos internar o raciocínio, quer dizer, nós vamos pensar mais em considerações profundas sobre os conhecimentos dos princípios da reencarnação, da afinidade e responsabilidade. E também se dispor a estudar a evolução. Nós vimos também como palavras-chave na nebulosa estelar a reunião do primeiro campo de afinidade dos princípios inteligentes, dos PIs. A alma gêmea, que é a clonagem de corpos psíquicos. E a vinculação, o campo do ciclo vicioso e algema. Qual seria a solução? O campo de ideal. Então, pessoal, vamos lá, estrela luminosa. Nós sabemos que cada nebulosa estelar assume um colorido e que não há duas idênticas, assim como não existem dois espíritos iguais. Os princípios inteligentes são almas gêmeas, caem no espaço com o colorido e começam a perceber outros de coloridos diferentes. Começa então o que nós chamamos desejo primitivo, por causa exatamente do bonito e do desconhecido. Esse processo nós vamos ver que ele é semelhante a duas criaturas que se encontram pela primeira vez.
Esse encontro vai despertar nelas esse desejo que começou lá no princípio inteligente. Então, o desejo é a causa da atração dessas duas criaturas. Esses princípios inteligentes no espaço atraem outros princípios inteligentes de cores diferentes, vindos de outras nebulosas estelares, formando então um campo de afinidade que atrai outros idênticos, mas de cores diferentes. Esse desejo primitivo, então, nasce com ele a estrela luminosa. O princípio inteligente considera, então, bonito o azul e o deseja, e assim por diante. O desejo primitivo começou, então, nessa troca de colorido, que é lei natural. Um casal se associa por causa do colorido. Esses princípios se afinizam como ocorre no primeiro campo de afinidade. A mecânica é a mesma por causa da lei de atração e repulsão. Aí cria-se então a estrela luminosa. A nebulosa estelar, que é o item que nós estudamos anteriormente, não era luminosa, era um campo constituído apenas de insignificantes estrelas, que são casais de PIs, de princípios inteligentes, criando seus corpos psíquicos, lembram-se? Sendo ambos constituídos de células psíquicas luminosas. A nebulosa estelar, então, ela tinha só um colorido. A ciência designa, ela chama a estrela luminosa de astro que tem luz própria. Para os estudiosos de evolução, ela é uma comunidade permutativa, pois em cada uma os casais de princípios inteligentes desvinculam-se e vinculam, perfazendo assim uma operação de permuta. Leão Zálio chamava de comunidade poligâmica ou permutativa. Por quê? Porque durante as reuniões que ele coordenava, foi feito um questionamento, alguém lá perguntou para ver se poderia ser substituído esse termo. Então, depois de uma consulta, surgiram então ideias e encontraram o termo permuta de sensibilidade, de onde originou o conceito de comunidade permutativa, que é equivalente à comunidade poligâmica. Então, essa comunidade de princípios inteligentes em vinculação e desvinculação, ou atração e repulsão, adquire uma coloração psíquica própria desse campo. A estrela luminosa é uma comunidade permutativa, porque todos ali estão trocando coloridos, o amarelo com o azul, que resulta no roxo e etc. Então, saturam-se, depois vão se separar também. E em seguida associam-se a outro de outra cor, que resulta numa cor diferente, até chegar a um ponto em que a estrela luminosa fica de uma cor só. E aí surge a espécie. Cada estrela luminosa é uma espécie de coisas e de seres. A espécie de elemento originará aqueles que constituem a tabela periódica, os elementos da tabela periódica. No caso do planeta Terra, foram materializados, então, os elementos primordiais, acima de 80 elementos, provenientes de 80 estrelas luminosas. Embora a gente saiba que os elementos da tabela periódica hoje são 118, porque muitos deles foram criados em laboratório. Então, cada uma das estrelas luminosas apresenta uma cor específica e que o estado latente está relacionado à qualidade e quantidade desses elementos, que pertencem aos universos de onde elas saíram. Isso não se pode esquecer. Então surgem daí as espécies, repetindo, no plano psíquico, que quando materializados no plano físico,
originam as espécies de cardume, de colmeia, de manada, sendo assim a estrela luminosa, o princípio inteligente toma uma espécie de individualidade que vai se materializar. Isso aí a gente pode ver em Gênesis 1, versículo 21, que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies. Então, nesse campo, o PI se torna uma espécie, realizando trocas, permutas com outros, o que gera a viciação do desejo. Para nós, na condição de espíritos, nós precisamos avaliar se as nossas escolhas elas são feitas de acordo com a instrução do Evangelho, ou se ainda estamos permutando com os valores do mundo, vinculando-nos segundo a base de nossa experiência, sendo induzidos pelos reflexos condicionados, como se estivéssemos trocando colorido na estrela luminosa. Segundo a ciência oficial, a estrela luminosa explode. Mas para nós, quando uma estrela se torna de uma cor só, os casais de princípios inteligentes desvinculam e voltam para o espaço. Ou seja, a estrela luminosa se desintegra, pois os casais de princípios inteligentes voltam para o espaço. Eles se separam porque se saturam em virtude da viciação do desejo. Então, a gente conhecer os campos de afinidade dos princípios inteligentes e da nebulosa estelar é importante porque, para entendermos a noção de responsabilidade, quando nós entramos num campo, por exemplo, vida a dois, relação profissional, relação familiar, relação em organização religiosa, a gente precisa avaliar como nós estamos nesses campos de relação. Se estamos respondendo de acordo com o círculo vicioso que veio do passado, do que se deu de bom e menos bom, e que é produto da lei de causa e efeito. É preciso verificar também se agimos de acordo com esse impulso ou se estamos nos ajustando às leis naturais com base na educação que propõe o Evangelho. Isso, então, significa que em qualquer campo de relação, ou nós respondemos de acordo com a experiência, ou respondemos segundo a educação e a instrução que propostas pelo Cristo. A ideia de espécie é útil para que a gente possa refletir na nossa atitude ou de nossos companheiros, que as ações refletem, se as ações refletem a orientação do grupo. Exemplo, uma torcida nos estádios. Nós podemos verificar que nesse tipo de evento prepondera então as atitudes do coletivo, seja na manifestação da comemoração de um gol, seja nos ataques em relação à torcida oposta, né? Se vamos a um hospital, por exemplo, nós vamos visitar alguém enfermo. Então, a atitude nossa é como? É de comportamento de uma voz baixa, compatível com a atmosfera de recolhimento. Outro exemplo é o comportamento de adolescentes, né? Se eles são sozinhos, se eles estão sozinhos, aliás, podem apresentar atitudes, palavras que são coerentes com a urbanidade, com a educação. Mas se eles estão num grupo, a manifestação pode ser violenta ou não, refletindo a tendência desse grupo. Então, nós podemos dar como exemplo da estrela luminosa, que é a base do desejo primitivo, por exemplo, na nossa sociedade atual, a troca incessante, desenfreada, até inclusive de relacionamentos. Então, estar no mundo sem ser do mundo, Jesus nos diz. Para nós, na condição de espírito, é necessário avaliar se as nossas escolhas representam a orientação do Evangelho, ou se estamos permutando com os valores do mundo e vinculando sem critério, como se estivéssemos trocando colorido na estrela luminosa.
Então, para finalizar, nós vamos ver que as palavras-chave hoje que nós trabalhamos: desejo e comunidade permutativa ou poligâmica e espécie. Então, foram 3 coisas. Então, era isso por hoje, nós vamos ficando por aqui, desejando a todos uma semana maravilhosa e que nós possamos estar aqui na próxima semana, se Deus quiser. Então, muita paz a todos, vamos agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, a oportunidade do trabalho. Muita paz.